Oi minha gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje é quarta-feira, olha que interessante, hoje é o dia 30 de setembro, último dia de setembro e último capítulo de João. Então nós estamos fechando aqui em 4 meses os 4 evangelhos. Que coisa gloriosa! A gente vai para o capítulo 21, último capítulo de João, amanhã é dia 1º de outubro, e nós estaremos aqui começando o livro de Atos dos Apóstolos. Eu agradeço a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você, eu creio que está aí firme, né? Firme na presença de Deus e firme na leitura da palavra de Deus. Portanto, não se descuide. Atualize. Está fora da leitura? Atualiza. Envia para um amigo. Se inscreve no canal. Convida alguém. É um espaço que traz muito crescimento espiritual. Então, fique à vontade para você desfrutar de todo o conteúdo aqui, em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Senhor, eu quero te agradecer por o teu grande amor para conosco e por até aqui o Senhor ter nos dado força, Pai, para que possamos continuar lendo e se alimentando da tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que está sempre conosco, nos ajudando. Oramos e te pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. João capítulo 21. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não perceberam que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: moços, tende aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, aqui João está se referindo a ele de novo nesses mesmos termos, né? O discípulo a quem Jesus amava. Ele disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando as redes com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhe pediu: trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo com tantos peixes a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde e tomai vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles, tomou um peixe e fez a mesma coisa. E essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Olha, irmãos, essa passagem aqui é muito gloriosa, porque Jesus já tinha mandado avisar a Pedro que ele precisava se encontrar com ele. Pedro estava com um sentimento de culpa muito grande pelo fato de ter negado a Jesus. E Jesus precisava sarar o coração de Pedro, precisava curar o coração de Pedro. Você pode ver que quando o milagre acontece e João comenta: olha, aquilo é o Senhor, porque eu já vi isso acontecer antes. E aí Pedro percebe que é Jesus, ele se lança no mar e sai nadando sozinho, não espera nem os companheiros. E quando Jesus disse: pega algum dos peixes aí e traz aqui para a gente assar, foi Pedro sozinho para puxar a rede. Pode ver que o versículo está dizendo: e Pedro foi e puxou a rede, sozinho. Pedro estava
tão culpado que ele estava tentando chamar a atenção de Jesus através do praticar, do fazer, sabe? Aquela coisa de dizer, não, eu vou ter que compensar o meu pecado fazendo alguma coisa. Jesus precisava curar exatamente isso em Pedro. Exatamente isso. Quantas pessoas eu conheço que para tentar sarar as culpas que vão carregando desnecessariamente, ao invés de ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ficam tentando sarar o pecado carregando peso sozinho. Ora, aquela rede tinha 153 grandes peixes. Imagine se cada peixe der 1 quilo, que era muito mais do que isso, eram 153 quilos. Precisava de Pedro puxar aquela rede sozinho? Você acha que tinha necessidade disso? Se ele não estava tentando mostrar para Jesus que ele era esforçado mais do que os outros? Quer ver? Você espere como é que Jesus vai tratar de Pedro. Assim, após tomar o de jejum, Jesus questionou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Olha a sutileza. Tu me amas mais do que os outros que não vieram nadando? Tu me amas mais do que os outros que não puxaram a rede sozinho? Porque Pedro estava tão angustiado que ele estava tentando mostrar serviço para se sobressair dos outros. E é por isso que Jesus pergunta, olha a didática de Jesus: tu me amas mais do que a estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus lhe haver perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. E aí comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ia para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir estas palavras, acrescentou: segue-me. Jesus só convida você para segui-lo quando você está sarado, quando você está curado. Não adianta você tentar fazer a obra do Senhor, ficar puxando redes pesadas, carregando pesos que não são seus, para tentar chamar a atenção de Jesus por causa de uma culpa do passado. Jesus aqui, ele precisa te sarar primeiro. Depois que ele vê que você está sarado, ele te chama: vem, segue-me. Não adianta colocar o carro na frente dos bois, não adianta atropelar o processo. Espere pacificamente que seja sarado, para que você possa atender ao chamado de Jesus. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Então lhe respondeu Jesus: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu. E sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Aqui João fecha o seu evangelho, a sua anotação, o seu testemunho, mostrando a deidade, mostrando a divindade de Jesus, que Jesus era o Messias, era o próprio Deus. E aí quando o Senhor trata com Pedro, que ele sara o coração de Pedro, ele convida Pedro para seguir, porque Jesus primeiro sara o coração para a gente sarar outras pessoas. Somente um coração sarado tem condições de sarar outras pessoas. Um coração perdoado tem condição de perdoar outras pessoas.
Um coração sem culpa tem condição de aliviar a dor da culpa de outra pessoa. Então, quando Jesus nos sara, é para que nós, sarados, possamos apacentar as suas ovelhas. É como se ele dissesse: Pedro, eu quero que você cuide de gente que falha como tu, que nega como tu, que erra como tu, que peca como tu. Cuida dessa gente do mesmo jeito que eu estou cuidando de você. E aí, quando Pedro levanta para seguir Jesus, João vai acompanhando. Ele falou: Senhor, e quanto a João? Quanto a esse aqui? Jesus disse: o que te importa se eu quiser que ele fique até que eu volte? E aí houve um comentário de que João não ia morrer. Mas Jesus não disse isso, é o que o texto está falando aqui. Jesus apenas disse: o que te importa se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte? Entende? É como se Jesus dissesse: Pedro, deixa João, que João tem a história dele. Ele vai ter a sua história. Primeiro eu estou tratando com você. Eu estou conversando com você. Você já tratou com Jesus? Você já conversou com ele? Você já contou para ele? Você já jogou para ele alguma culpa que você tem? Esse é o caminho, essa é a oportunidade. Porque com a mesma didática que ele tratou do coração de Pedro, ele tratará do seu coração também. Com todo respeito, com todo carinho, com todo amor. O Pai é extremamente amoroso. Você está achando que ele vai te culpar? Jamais. Ele perguntou para Pedro se ele chamou a atenção de Pedro? Não. Se fosse qualquer um pai ortodoxo ou um pastor, daqueles bem rígidos, ele chamaria a atenção e dizia: como pode? Você, justamente no momento que eu mais precisava, você me negar, você me abandonar. Mas Jesus não age assim com Pedro. Não pergunta por que ele fez aquilo, não pergunta, nem esfrega na cara de Pedro dizendo: olha, eu te avisei, você que não ficou atento, você vacilou, olha que eu te avisei. Jesus não fala, não pergunta se ele lembrava do galo, não pergunta nada, só pergunta se ele o ama. E Pedro responde com seu coração, e pela terceira vez Pedro fica angustiado, e ele diz: Senhor, se tu olhar para dentro do meu coração, tu vai ver que eu te amo, porque tu conheces todas as coisas. E que o Senhor possa olhar para o seu coração e possa enxergar aí dentro muito amor. Amor por ele, amor pela obra, amor pela sua palavra, amor pelos seus irmãos, amor por você mesmo. Só o amor lança fora todo medo. Terminamos os evangelhos, amanhã nós começamos Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe você. Um forte abraço e até lá.